Bom dia, tudo bem com vocês? Então, na aula passada eu deixei para vocês uma folha, explicando todo o conteúdo e 2 vídeos. Permutação nós já tínhamos visto, né? E aí eu comecei a falar de arranjo e combinação, mas infelizmente não teve como dar continuidade. Vamos continuar por aqui então. Na folhinha estava escrito sobre arranjo e combinação, a diferença entre eles, né? Espero que vocês tenham compreendido que a diferença é quando a gente faz um agrupamento, muda a ordem dele e tem um novo agrupamento, o problema é de arranjo. Se eu tenho um grupo de elementos, formo um novo agrupamento. Se eu inverto a ordem e continua o mesmo agrupamento, eu tenho um problema de combinação. Então, vamos resolver 3 exemplos, um de cada tipo, né? De cada forma. Então, nós temos que identificar qual é a fórmula que nós usaremos, qual o tipo que nós usaremos. Tipo de agrupamento, se é permutação, se é arranjo ou se é combinação. Nesse primeiro exemplo, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5? Vamos pensar. Vamos formar um número qualquer, com 3 algarismos distintos. 123, por exemplo, usando esses algarismos, claro. Formamos 123. Vamos trocar a ordem desses algarismos? 321. Eu estou usando os mesmos algarismos, porém só mudei a ordem. 123 é a mesma coisa que 321? Não. Eu tenho um novo número. Se eu tenho um novo número, meu problema vai ser de arranjo, né? E aí é só aplicar a fórmula do arranjo. O N é o total de elementos que eu tenho. No caso, são 5 algarismos, então N igual a 5. E P é o tipo de agrupamento que eu quero fazer. Eu quero fazer um número com 3 algarismos, então P igual a 3. Substituo na fórmula, né? Fatorial de 5 dividido pelo fatorial de 5 menos 3. Repito o fatorial de 5 em cima, embaixo vai ficar fatorial de 2. Vou desenvolver o 5 até chegar no 2, para poder cortar. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Não posso esquecer de colocar o pontinho do fatorial. E aí vai ficar 2 fatorial embaixo também, corto. E aí vai ficar 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Ou seja, eu tenho 60 números diferentes formados com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nosso segundo exemplo. De quantas maneiras diferentes podemos arrumar, né, numa prateleira 5 livros diferentes? Eu acho que eu copiei alguma coisa errada ali. Mas não se preocupem que na folhinha tem tudo explicadinho. Não precisem copiar agora, depois vocês copiem da folhinha, tá? Então eu tenho 5 livros, eu quero arrumar esses 5 livros numa prateleira. De quantas formas diferentes eu posso fazer isso? Bom, imaginem só, eu tenho um livro lá, português, matemática, ciências, história e geografia. Aí eu mudo a ordem, né? Geografia, ciências, história, matemática, português. Ou seja, eu tinha 5 livros, mudei a ordem, continuo com os 5 livros, né? Nenhum dos 5 foram descartados. Então, esse problema, como o número de elementos é igual ao número do agrupamento, nós temos um problema de permutação. Eu só quero mudar a ordem, eu só quero trocar a ordem. E quando só acontece essa troca de ordem, o problema vai ser de permutação, né? Então, eu tenho 5 livros e eu quero arrumar os 5 na prateleira. Então, é permutação de 5. Permutação de 5 é só o fatorial de 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. Eu tenho 120 formas diferentes de arrumar 5 livros numa prateleira, certo? Bom, e nosso terceiro e último exemplo, né? Quantos segmentos de extremidades diferentes ficam determinados com os pontos A, B, C e D dados? Primeiro a gente tem que pensar, o que é segmento? Né? Segmento é o quê? É uma linha que liga 2 pontos. Então, o segmento ele acontece entre 2 pontos. Então, a gente tem que pensar o seguinte, se eu faço o segmento AC,
Aí eu vou pensar em outro segmento. CA é o mesmo segmento? É o mesmo segmento. AC e CA, eu mudei a ordem dos vértices, mas o segmento continuou o mesmo. Então, se eu mudei a ordem, mas o segmento é o mesmo, nós temos um problema de combinação. Mudou a ordem, não alterou nada. Então, usaremos a fórmula de combinação. O N é o total de pontos, no caso, 4. O P é o total de elementos do grupo que eu quero formar. Como eu quero formar segmento, acontece entre 2 pontos. Então, P é igual a 2, é o número de elementos do grupo. Então, vamos substituir os valores. Combinação de 4, 2 a 2. Fatorial de 4 dividido pelo fatorial de 2, vezes o fatorial de 4 menos 2. Então, embaixo vão ficar 2 fatoriais, toda vez que for combinação. Então, vai ficar fatorial de cima em cima de 4, fatorial embaixo de 2 e o outro de 2, que é a subtração 4 menos 2. Lembrando que, quando eu faço corte, eu só posso cortar um de cima com um de baixo. Então, ali, independente dos 2 fatoriais serem 2, eu só posso cortar 1. Então, em cima vai ficar 4 vezes 3 vezes 2. Parei, porque tem um fatorial de 2 embaixo. Um fatorial de 2 eu não desenvolvo, que vai ser o que vai ser cortado. O outro eu tenho que desenvolver. Então, o outro fatorial é 2 vezes 1. Então, em cima ficou 4 vezes 3, 12. E embaixo ficou 2 vezes 1, 2. O outro 2 foi cortado com o de cima, né? O fatorial. Então, 12 dividido por 2, 6 segmentos, tá? Então, nós fizemos um exemplo de cada, né? De cada fórmula, um de permutação, um de arranjo, um de combinação. Na folhinha que tem junto com esses exemplos, tá reduzida, porque seria que eu tiraria a xerox para dar para vocês em sala, né? Então, até essa aula eu estou aproveitando aí o material que eu já tinha feito. Então, por isso que está em tamanho reduzido, né? Mas só vocês virarem um arquivo PDF que vocês vão ver direitinho, tá? Então, de um lado são esses 3 exemplos que eu expliquei aqui para vocês, e do outro lado são os exercícios. Tem 2 exercícios cortados, vocês não precisam fazer, façam só os outros. São probleminhas assim simples, como esses que nós fizemos aqui, tá bom? Façam exercício, qualquer coisa vocês perguntem lá, né, no Class 1, nas atividades, podem perguntar ali as dúvidas, tá bom? E aí na próxima aula nós corrigiremos todos esses exercícios. E aí na próxima aula eu vou fazer assim no quadro também, corrigindo um por um, tá bom? E dúvidas vocês podem falar a qualquer momento, tá? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa é só perguntar. E bons estudos para vocês e se cuidem, tá bom? Beijos, ficam com Deus.